ansiedade, pandemia, depressão, quarentena, fica na quarentena, não fica na quarentena, você já tá meio cansado desses assuntos, né? Então eu sinto muito, esse vídeo talvez não seja pra você, porque nós vamos continuar falando sobre isso enquanto isso for assunto, enquanto isso for o tema principal, não tem como fugir. Se você não me conhece, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos. Tenho uma certa dificuldade em olhar para o lado certo da câmera, eu fico olhando para mim enquanto eu falo, mas é isso aí, é dessa forma que a gente vai conduzir o vídeo de hoje, tá bom? Normalmente eu venho aqui para falar sobre as notícias da semana, notícias que estão bombando. Nem sempre são da semana, às vezes é um assunto que é importante trazer, que é importante talvez para sua área. E esse quadro a gente tenta falar mais para você que se interessa pela psicologia, para você que é profissional, estudante, que gosta de ter repertório, que gosta de saber dos assuntos para falar com coerência, com embasamento e saber, ficar informado sobre os assuntos. E também porque no domingo talvez não tenha tanto conteúdo bom assim, né, na internet, nem na TV aberta, então vem para mais que a gente vai te ajudar um pouquinho nisso. Vamos começar com uma matéria da Forbes. É uma entrevista que foi feita com uma empresária que lançou um aplicativo que tem como principal motivador, vamos dizer assim, cuidar da saúde mental no ambiente corporativo. Então o aplicativo dela, ele fornece vídeos, fornece podcast, orientações, eles até chamam meio que assim como se fosse um coach online que vai dar dicas para a pessoa, para ela não cair de repente em comportamentos de sobrecarga, não que a sobrecarga dependa tanto da pessoa, mas para que a própria pessoa consiga se monitorar e entender quando ela está de repente com comportamentos que possam ser ruins, prejudiciais para ela. Mas isso pensando que para a empresa, isso que é importante que a empresa olhe nesse sentido para os seus colaboradores. Pode parecer meio comercial, né? Vem da Forbes, enfim, é como se ela estivesse fazendo uma certa promoção do aplicativo, do serviço dela, mas eu achei interessante trazer isso para você, profissional da psicologia, você que se interessa pela psicologia, para entender uma lacuna que existe aí, que é onde a psicologia não consegue chegar, né? É uma coisa que a gente discute muito aqui, eu e o Rodolfo, que somos da Mais, a gente conversa muito sobre o quanto a psicologia não acessa certos lugares e tem uma dificuldade, né, de conseguir alcançar e conseguir levar o seu conhecimento para certos lugares, como o ambiente corporativo, e sem ser no formato padrão, sem ser na forma de atendimento de psicoterapia. Então, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo um serviço de saúde mental. Só que eu acho válido também você olhar e entender até que ponto isso é de fato cuidado com saúde mental, sabe? Acho que é legal a gente se questionar e entender se de repente, de que forma isso pode talvez ser agregado com o olhar de vocês. Como vocês fariam se vocês tivessem a oportunidade de ali mexer nesse aplicativo e o que vocês acrescentariam ou tirariam. Acho que vale olhar, tá bom? Vou deixar o link da matéria na descrição, como sempre, tá? Então dá uma lida pra gente falar com embasamento, né? A próxima matéria vem falar sobre as crianças na pandemia. Talvez essa não seja a primeira matéria ou o primeiro estudo que você vai ler nesse sentido, mas acho que pode ser enriquecedor você ter mais dados, enfim, mais fontes para entender esse cenário e para até compartilhar com as outras pessoas, para mostrar a importância disso, para mostrar que a gente deve sim continuar olhando para esse fator. Olha que interessante, essa pesquisa, ela foi feita online com pediatras e ginecologistas e eles conseguiram observar, verificar, né, nas crianças oscilações de humor consideráveis, né, como crianças menos ativas, crianças mais melancólicas, mais retraídas. E num segundo estágio, mais queixas também de irritabilidade, ansiedade, depressão, agitação, insônia, tristeza, agressividade, aumento do apetite e outros fatores, tá? Isso também poderia acontecer num outro momento que não no cenário como nós estamos vivendo de pandemia, mas a gente precisa considerar, né, esse cenário que elas estão de isolamento, sem as aulas principalmente, então elas estão em casa com pais que de repente estão trabalhando em casa ou que perderam o emprego, ou que tem que sair e se sente de repente em risco, ou que estão não tão assustados, tão amedrontados com a pandemia, sendo que outras pessoas falam do risco e falam de algo grave perto delas. De qualquer forma, elas estão sendo afetadas, estão sentindo isso. Então, a matéria pode ser bem importante para você ter repertório, para você compartilhar, para puxar o assunto para de repente uma pessoa que você acha interessante falar sobre isso, tá? E também para conversar com a gente. Pode comentar aqui se você acha que é relevante esse tipo de pesquisa, se ela está incompleta ou não, se é cedo para analisar isso ou não.
rebata aqui com a gente, traga outras pesquisas também, que isso é super válido pra gente aqui também dá mais, tá bom? Nossa próxima e última matéria também é sobre a pandemia, só que essa é um pouquinho diferente. É um relato que a BBC trouxe de uma família que ainda está vivendo em total isolamento. E é um olhar dessa família bem indignado com pessoas que estão já flexibilizando talvez demais o isolamento social. É interessante a gente olhar essas diferentes realidades. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, se você de fato já está saindo ou não, se você precisa sair ou não, se você conhece pessoas que estão saindo ou não, como que está a sua vivência nisso e principalmente para você, psicólogo ou psicóloga, acho que é legal você entender qual é a visão da pessoa em diferentes realidades, porque a gente tem visto muito se falar sobre a pessoa que está saindo do isolamento. Então, estão indo fazer entrevistas com essas pessoas, se elas têm medo ou não, se elas estão se sentindo ameaçadas ou não, mas o que estão pensando as pessoas que estão ainda em isolamento e por tanto tempo. No caso dela, é uma família com 2 crianças pequenas e tem mais pra frente também um relato de uma outra pessoa, uma outra mãe, também com crianças pequenas em casa e o quanto isso é difícil, o quanto está sendo complicado, manter o isolamento e manter o isolamento vendo outras pessoas não manter o isolamento. Eu vou ler só um trechinho aqui do relato de uma das mães que é citada na reportagem, para você entender um pouquinho o teor, talvez, dessa matéria. Ela coloca assim: eu tento não julgar, porque sei que as pessoas estão sem perspectiva, e isso acaba banalizando as mortes, né, as mortes durante a pandemia. Mas porque a saúde mental deles vale mais do que a minha? E acho que é legal a gente se questionar, vocês principalmente se questionarem, por que a saúde mental de um vale mais do que a do outro? Será que é essa de fato a discussão? Será que realmente a pessoa pensa assim? Ou talvez a pessoa nem se importe, ou ela não ligue, ou não são esses os fatores? Então, acho que é legal a gente se questionar, até para poder ajudar essa pessoa que também está em sofrimento, porque ela está se isolando por outras questões, mas ela está de fato tentando se preservar, isso que ela acredita que é o melhor que ela possa fazer nesse momento, só que outra pessoa pensa diferente. Como é que a gente media esse conflito, media esses sofrimentos dos dois lados, né? Bom, hoje é isso, gente, é curtinho, é só para de fato agregar a sua semana, para você começar a semana bem informado. E se você sabe de outras notícias que você quer que outras pessoas também vejam, que a gente discuta por aqui, traz pra gente, pode mandar pra gente aqui pelo próprio YouTube, manda, enfim, nas redes sociais, que a gente traz aqui na próxima semana, tá bom? Obrigada pra você que assistiu até aqui, a discussão está aberta, como eu sempre gosto de dizer, e até a próxima. Tchau, tchau!